bom dia. É um super prazer estar aqui. Como já foi falado, a gente vem trabalhando há um pouco mais de 11 meses. Nosso filho nasceu depois dos 9 meses, mas nasceu. Eu e esse grupo, a gente vem trabalhando ao longo desses meses, discutindo e pensando na melhor forma... Tá funcionando? Tá. Pensando na melhor forma da gente melhorar o setor e da gente melhorar o Brasil. Eu acho que é isso que nos traz aqui. A gente... Não tá, né? Tá? Tem um outro dando... Oi. Ui! Agora a gente vai falar. Pena que eu só tenho 18 minutos, 20, né? Porque o Lucena deixou 2 minutos. Você doa esses 2 minutos pra mim, Lucena? Isso aí, pode seguir. Então a ideia é a gente falar... eu vou falar sobre políticas e procedimentos e treinamento dentro da Instrução Normativa 2, que é o que nos traz aqui, o programa Qualies. E a gente vai falar um pouquinho do que acontece no setor. Eu quero começar a minha fala com os principais motivos que levam à fraude. Lembrando quando o Glaucio começou a fala hoje de manhã, ele falou que o setor não é regulado. E é verdade, assim, a gente está falando de integridade. Então, quando a gente fala de integridade, a gente vê uma ausência de regulamentação no setor. Nós estamos em São Paulo. Se algum de vocês atuam em Minas Gerais, agora a gente tem o Sunshine Act Mineiro em Minas Gerais, desde o ano passado, que está funcionando. Começou de uma forma bem complicada, mas no final o estado de Minas Gerais conseguiu se encontrar e existe lá uma obrigatoriedade, uma regulamentação de integridade da relação das empresas com os médicos. É um começo. Só curiosidade, aqui no Brasil a gente tem um projeto de lei que está no Congresso, está parado, mas está lá, que também é um caminho do Sunshine Act Mineiro, que na verdade é o Sunshine Act lá dos Estados Unidos, que é mais ou menos uma réplica aqui, que busca trazer uma maior transparência entre as relações das indústrias e os profissionais de saúde. O ponto é que hoje a gente tem uma deficiência de regulamentação. E quando a gente fala de quebra de ética, de comportamentos que não estão de acordo com as regras sociais, vamos pensar no nosso meio de setor de saúde. Eu não conheço ninguém, eu acho que muitos de vocês também não conhecem uma pessoa que acorda e fala assim: hoje eu vou pagar propina para o médico. Difícil, né? Porque a situação acontece. Hoje eu vou fraudar uma licitação. Não, as pessoas, assim, ninguém acorda e fala: hoje eu vou roubar. Não, hoje eu preciso vender, eu tenho uma meta, eu tenho objetivos e eu tenho que fazer isso. Mas ninguém acorda já programado em pagar propina, em ser antiético. Então acho que o ponto aqui é a gente pensar o que leva as pessoas a terem comportamentos não muito éticos. E a KPMG faz uma pesquisa trianual que é muito legal. Quem tiver curiosidade, entra na internet e pega a pesquisa inteira, coloca perfil do fraudador mais KPMG e lá tem a pesquisa inteira. Mas o que eu trouxe aqui é a motivação das pessoas para cometerem as fraudes. E aí é muito legal isso aqui, ó. A gente tem 66% para ganho financeiro pessoal e por cobiça. É isso, o cara quer um carro novo, quer uma bolsa Chanel, quer um sapato Yves Saint Laurent. Falando de mulheres, né? Os homens não vão usar um sapato Yves Saint Laurent. Mas assim, a pessoa precisa. Então 66% das motivações é porque o cara quer algo melhor. Ele precisa de um carro importado, ele precisa de uma casa melhor. Então tem esse é o estímulo dele. E aí a gente tem 27% porque ele tem vontade, eu posso, eu cuido do caixa, eu tenho a senha e eu vou fazer, eu vou roubar. Ele faz. Aí a gente tem 13% influenciado pela cultura organizacional. A gente sabe que isso é difícil. De novo, aí a gente fala de gestão, o Tony é de top. Se o cara lá em cima faz, por que eu não vou fazer? Ele vai fazer.
12% desejo de atingir metas, esconder prejuízos para receber gratificações. Ele tem uma meta super agressiva e ele tem que atingir, porque senão vai faltar dinheiro no final do ano e ele não vai ter como pagar o IPTU, o IPVA, material escolar, em janeiro, e aí ele está frito. Então, tem esse estímulo de que ele precisa de dinheiro, ele tem que ter o bônus. Muitas vezes a gente sabe que o pessoal de vendas, a maior parte da remuneração é variável. Vem no bônus e vem na comissão. É aí que ele vai ser motivado. Aí a gente tem 12% também desejo de cumprir metas orçamentárias e esconder prejuízos para manter o emprego. Gente, vamos combinar? Quem aqui não tem meta? Levanta a mão. Ninguém. Todo mundo tem meta. E eu acho que esse é o grande desafio. Porque às vezes as metas são tão agressivas e a pessoa precisa atingir. E aí ele precisa mostrar aquele resultado, porque senão ele vai ser mandado embora. Eu não sou muito fã de futebol, mas eu estava falando de manhã com o João Gimenez sobre futebol, de que o São Paulo precisa ganhar hoje à noite de 3 gols de diferença. Senão, o treinador do São Paulo vai ser mandado embora. Então, assim, é uma analogia, porque o cara precisa atingir o objetivo dele. Se o São Paulo não ganhar, provavelmente ele vai ser mandado embora, o treinador. Não torce para o São Paulo, nem para o Palmeiras, nem para o Santos, que está num bom shape. Eu ouvi falar que o São Paulo tá mandando bem no Santos. Mas assim, trazendo essa analogia, o cara precisa ter uma boa performance, porque senão ele vai rodar. E isso é também no mundo corporativo. Aí a gente tem 11% desejo de atingir metas e esconder prejuízos para proteger a empresa. O cara fala assim, pô, se eu deixar isso aparecer, isso vai parar na página do jornal e eu tô frito. Vai lá, esconde o número e a coisa fica pior. 10% outras motivações não relacionadas com essas motivações que a gente discutiu aqui, e 5% outros motivos. Por que eu quis falar disso antes da gente começar a falar de políticas e procedimentos e treinamento? Para a gente entender um pouquinho como que o ser humano funciona. De novo, ninguém acorda de manhã e fala, hoje eu vou subornar um médico, hoje eu vou fraudar uma licitação, hoje eu vou subornar o diretor. Ai, eu tô morrendo de vontade de aparecer no Fantástico. Não, o cara faz porque ele precisa fazer, por algum motivo, ele vai lá e faz. Então é mais uma ideia que eu quis trazer para a discussão e que a gente pense. O que me alegra é que o setor está discutindo integridade. Eu espero realmente que esse projeto de lei saia. Está parado e tal, mas tudo indica que esse novo governo vai tratar esse tema de uma forma diferente e a gente só tem a ganhar. Bem, como eu falei, como o Rodrigo já falou, esses são os pilares da Instrução Normativa 2, que é o que nos traz aqui no programa Qualies, e eu vou falar de políticas e procedimentos e treinamento. Políticas e procedimentos. É bem legal isso, né? Normalmente, quando eu chego nas empresas, eu falo assim, tem políticas, tem procedimentos? Eles falam, tem. Todo mundo tem. Aí eu falo, tá, onde tá? Então, sabe o que é? Não tá no papel, mas tem. Então, não tem. Então, acho que isso também, o que é importante da Instrução Normativa 2, é que a política deve estar no papel. E deve ser exatamente o que acontece na prática. Aí, algumas vezes tem política, está escrito. Aí você vai olhar o processo, o procedimento, e está diferente da política. Aí você fala, tem alguma coisa errada aqui. Então, o importante da política é que ela seja um espelho do que acontece na prática. Uma vez eu estava auditando um cliente, e aí eu falei, tem política? Tem, tal. Tem código de conduta? Tem. Peguei o código, super bonitinho o código, era uma cartilha, muito bem feitinho, numa gráfica, tal. Muito legal, colorido. Eu li o código, tal, blá, blá, blá. E era do setor de saúde. Aí eu falei, mas tá esquisito isso aqui, porque tem coisas que não tá muito encaixando no setor. Beleza, continuei lendo, tal, blá, blá, blá. Tinha um número de canal de denúncia. Em qualquer caso de denúncia, alegação, tarará, ligue no telefone tal. Liguei.
Era de uma outra empresa, de um outro setor. Eu falei, não, mas eu quero falar com a empresa tal. Não era, o cara pegou, aí eu entrei na internet e fui ver o código de conduta da empresa que atendeu o telefone. Era aquele código. Ele pegou o código e só mudou o nome. Então assim, gente, esse é o mundo real. Esse é o mundo real. Por isso que a gente precisa da Instrução Normativa 2, por isso que a gente precisa do que a gente está discutindo a manhã inteira, para ter certeza de que as coisas vão funcionar do jeito que está escrito, do jeito que está combinado. Do jeito que está combinado na Instrução Normativa 2, do jeito que está combinado na 12846, no Decreto 8420. Então, tem que ser assim, não existe outra forma. E aí, quando a gente fala de política, falando do que nos traz aqui do nosso setor, eu trouxe aqui alguns exemplos que podem ajudar vocês a trabalharem na formalização das políticas. O Código de Conduta é indiscutível, a gente sabe que Código de Conduta é de extrema importância, mas tem que ser da sua empresa, não pode ser de outra empresa. Se for de outra empresa, aí a situação vai piorar, porque a gente vai chegar lá e vai ver que é o código de outra empresa, aí fica mais, era melhor não ter nada. Então o Código de Conduta é indiscutível, precisa ter um Código de Conduta, uma política anticorrupção, treinamento, tudo isso documentado. Canal de denúncias, brindes e presentes, preceptoria e patrocínio. Esse é o calcanhar de Aquiles do setor, a gente sabe disso, a gente sabe. Mas quem se lembra, quem for associado do Ética e tiver alinhado e tem lá a instrução normativa, salva no desktop, em PDF ou no papel, quem se lembrar disso vai saber que a instrução normativa 5 do Ética fala que tem uma restrição de pagamentos de patrocínio para eventos de terceiros. Então isso precisa estar na política, na sua política, porque se você é associado ao Ética, você tem que seguir as regras do Ética. Então são coisas que são simples, mas que precisam estar documentadas. Preceptoria. Preceptoria é outro calcanhar de Aquiles, que eu já vi inúmeros contratos com valores fixos para médicos em geral, não só os profissionais da saúde, mas os médicos são os que mais fazem preceptoria, e estava lá um valor fixo para o médico. Aí você quer entender melhor, mas por que esse valor fixo? Não é pontual? Ele faz palestras, ele orienta o uso de produtos, de medicamentos, enfim, era uma remuneração fixa que não tinha muita justificativa, você não conseguia ter a evidência de que aquele serviço foi prestado. Então era como se o médico fosse um funcionário, um PJ da empresa. Então isso não precisa ter o melhor entendimento disso, e precisa ter uma política disso. Então, vai pagar preceptoria assim, dessa forma, valor fixo, na taxa horária, tem que ter esses documentos, o formulário. Lembra da última pergunta do Dr. Pedro, que o André Levy fez sobre procedimentos? Precisa ter formulário, precisa ter aprovação do superior, do compliance officer? Talvez sim, depende do que está escrito na política, talvez sim. Então é importante que tenha essa preocupação de ter as políticas chaves documentadas, os procedimentos de acordo com a política, e que aquilo que está escrito esteja acontecendo. Não pode ser de mentirinha, não, tem que ser na prática. Aí a gente tem contratação de terceiros, o Dr. Pedro também mencionou. A gente tem doações, viagens e treinamento, refeições, conflitos de entretenimento, refeições, conflito de interesses, não retaliação, medidas disciplinares. É bom ter documentado medida disciplinar. Então, assim o funcionário vai saber se ele violar alguma regra, alguma cláusula do Código de Conduta, se ele tiver qualquer desvio, qual vai ser a penalidade? Vai arrancar a cabeça, vai arrancar o pescoço? O que vai fazer com ele? Não vai fazer nada? Ele vai ficar lá quietinho? A vida continua? Ele vai continuar violando.
Então é preciso ter claro de que se você desviar da conduta, das políticas, você vai ser penalizado dessa forma. E aí, a pessoa vai analisar o risco. Ai, vai cortar minha cabeça. Ah, acho que eu não vou. Ah, vai cortar só o dedinho? Ah, eu vou. Então, mas ele precisa saber se vai arrancar a cabeça, o dedo, o pé, a perna. Ele precisa saber qual vai ser a medida disciplinar em decorrência daquela ação dele. Não conflito de interesse, não retaliação. E, por fim, o regimento do comitê de ética. Também precisa estar claro, se a empresa tem um comitê de ética, ela vai precisar ter documentado quem são os membros do comitê, qual é a função do comitê. O Glaucio falou um pouquinho de manhã do comitê de ética, do comitê de ética do Instituto Ética e Saúde, Ética e Saúde. É isso, precisa estar documentado. Quais são as responsabilidades, quem são os membros, o que eles vão fazer a cada tempo, o período daquele comitê, quem são os membros, a cada 1 ano muda, a cada 2 anos muda. Enfim, precisa estar escrito. Obviamente, isso aqui é um exemplo, eu não estou dizendo que todos vocês têm que ter essas políticas. Mas se vocês lerem a Instrução Normativa 2, e de novo, a minha dica é, quem não está muito familiarizado com a instrução, com as instruções normativas do Ética, entrem no site, baixem a instrução em PDF, grava no desktop, eu gosto de papel, imprime e dá uma lida e tenta ficar próximo daquelas instruções normativas que fazem parte do seu dia a dia, que isso ajuda bastante. Eu, particularmente, acho que eu sei mais atualmente das instruções normativas do Ética do que da KPMG. A instrução 2 eu já sei de ponta a ponta, a 5 eu já estou craque também. Mas isso ajuda bastante, porque no seu dia a dia você abre a gaveta, abre a pasta e refresca a memória e é vida que segue. Quando a gente fala de treinamento, a gente tem aqui alguns pontos que são importantes. Você tem que ter, quando você vai dar um treinamento para os seus profissionais ou para terceiros, a Patrícia vai falar de terceiros, mas é importante que o treinamento tenha um escopo, incluindo os pilares do programa de integridade. Não adianta fazer treinamento de vendas, tem que fazer um treinamento de vendas com pilares de integridade, como o time de vendas tem que agir. E aí, nisso vem o código de conduta, a política anticorrupção. Enfim, tem que ter um escopo definido que tenha foco em integridade. Periodicidade, quanto tempo você vai dar o treinamento? A cada ano, a cada 6 meses, a cada 2 anos? Enfim, você tem que definir o período que você vai dar o treinamento. Em geral, o que as empresas fazem, anual. Anual é um bom período. Depois, mas e 2 anos? 2 anos talvez os profissionais não tenham isso muito refrescado na cabeça. Então, o que o mercado tem feito? Treinamento de integridade, de compliance, de código de conduta, políticas anticorrupção, em geral a cada ano. Abrangência, o que o treinamento vai abordar? Elegibilidade e obrigatoriedade, quem vai atender o treinamento, quais são os níveis, é mandatório, não é? Para quem é mandatório? Para todo mundo? O trainee vai atender? O diretor de vendas vai atender? Os representantes de vendas vão atender? O pessoal do financeiro vai atender? Então, é importante vocês terem isso em mente. E o controle de presença, porque vai documentar, quando eu falo controle de presença, não é só uma lista. Em geral, a lista que vai mostrar quem são os participantes, mas vocês têm que ter evidência de que o treinamento aconteceu. Fotografia, material, folder, teste, o que quer que seja, é importante que aquilo esteja evidenciado. Porque se você falar, eu dei o treinamento e não tem nenhuma evidência, para quem está revisando, auditando vocês, na verdade você não deu o treinamento, porque você não comprovou que o treinamento foi dado. Ok? Vou acelerar aqui, hein? Eu sei que eu já estou falando muito. E por fim, isso aqui é mais um ponto que está muito relacionado ao nosso tema. No ano passado, nós fizemos uma pesquisa de maturidade
do programa de compliance no setor de saúde. Foi muito específico. E aqui a gente vai falar de políticas e procedimentos e treinamento. Só para vocês terem uma percepção, 44% dos respondentes foram nível de diretoria, 28% nível gerencial, 22% especialistas e coordenadores e 6% conselhos de administração e comitê de auditoria. E aí aqui é para vocês entenderem a importância de políticas e procedimentos e treinamento. Isso foi o que os respondentes responderam na pesquisa. 83% consideram que a política e o programa de ética e compliance estão implementados de forma eficiente. Gente, isso foi uma pesquisa via web, a KPMG fez uma plataforma e as pessoas responderam. Confesso a vocês que esse número me deixa um pouco preocupada, porque o que eu vejo, eu não vejo 83% do meu dia a dia. Mas como isso foi uma pergunta e cada um responde o que quer, essa foi a resposta. Mas o ponto é, mesmo que não estivesse implementado, eles sabem que é importante. Eles sabem que é importante. Pode não ter, mas sabe. 72% informaram que incentivos e ações disciplinares estão formalizados em políticas e procedimentos. De novo, isso foi uma plataforma. Eu não vejo muita política de ação disciplinar. Então, isso me deixa um pouco desconfortável, mas, de novo, eles sabem que isso é importante, que é preciso ter uma política de medida disciplinar. Se o cara pisar na bola, o que vai fazer com ele? Arranca a cabeça, o pescoço, o dedinho, o que vai fazer? Então, eles sabem que é importante, mas, na prática, eu não vejo isso acontecendo. E é isso. Falei demais, né? 4 minutos a mais.